Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Forjando Resultados. Esse canal é 100% educativo, preocupado aí com os seus resultados. Nosso intuito aqui é conseguir contribuir ativamente, diretamente e positivamente aí na sua ascensão, no seu desenvolvimento. E o vídeo de hoje eu quero falar sobre algumas observações que eu fiz durante esses meus 10 últimos anos, em que eu tive que mudar uma série de comportamentos para conseguir ascender não só financeiramente, mas profissionalmente. E, por coincidência ou não, são pontos incomuns até mesmo com as pessoas que passaram por aqui pelo podcast, e a gente pôde ver esse link dessa mudança de comportamento exatamente como essas pessoas tiveram. E eu quero já te deixar aqui muito claro que não é uma lição de moral, esse vídeo não é uma lição de moral, não é uma aula de moralismo, até porque eu acho que no processo de crescimento, quando você vai entendendo onde você quer chegar, naturalmente você precisa mudar algumas coisas, mudar alguns comportamentos. Então, se você se identifica com os comportamentos que eu já tive e que eu vou trazer aqui para você, não pense que você está errado, mas eu preciso que você tenha consciência que talvez não são os comportamentos que vão te levar para um lugar diferente. Então aqui não é sobre o que é certo ou o que é errado, mas é um vídeo daquilo que tem mais chance de funcionar baseado naquilo que você quer alcançar, tá bom? Então vamos para o vídeo de hoje. No vídeo de hoje eu separei 5 comportamentos que aos 18 anos eu tinha e que eu tive que abrir mão para conseguir ascender, seja profissionalmente, seja financeiramente. E o primeiro deles é, com certeza, a capacidade de aprender, a capacidade de ser humilde. Quando a gente é muito novo, principalmente lá no auge dos meus 18 anos, tinha acabado de ingressar na terceira maior universidade do país, no curso de engenharia civil. Então eu tinha a falsa sensação que eu sabia de tudo, que eu estava pronto para gerir grandes recursos, para realizar grandes coisas, e a gente costuma errar muito nisso quando a gente é mais novo. E com certeza esse foi um dos comportamentos que eu tive que abrir mão e que eu percebi que todas as pessoas que passaram já pelo Forjando, em algum momento tiveram que aprender isso, é que se elas não fossem humildes, se elas não estivessem aptas a ser transformadas, aptas a aprenderem todos os dias, os resultados delas seriam limitados. Como que eu fui aprendendo isso? Cada vez mais que você convive com pessoas que têm resultados acima da média, você vai começar a observar que essas pessoas, elas têm uma capacidade de aprender, de ouvir muito mais do que falar. Então, ao contrário dos meus 18 anos, você quer falar muito mais do que ouvir, porque você tem uma falsa sensação de que você já está pronto para o mundo e que você já é autossuficiente e que você pode realizar grandes coisas. Tem um ponto positivo, óbvio, você é muito corajoso, né? Com 18 anos você tem muita energia, tem muito apetite ao risco, mas quando você consegue conciliar esse empoderamento, essa coragem toda, a uma humildade, a aprender diariamente, a se desenvolver, a ter essa mentalidade de se desenvolver constantemente, eu tenho certeza que essa é uma das coisas que vai acelerar o seu crescimento, seja na área que for. O segundo comportamento que eu tinha aos 18 anos e que eu tive que abrir mão, né, durante esses 10 anos, foi o comportamento de beber bebidas alcoólicas. Aos 18 anos, na faculdade, eu nunca tive um consumo de bebida alcoólica muito grande, mas quando eu entrei na universidade, esse consumo, esse hábito, esse comportamento, muito por causa ali do meu ambiente, ele foi muito potencializado. E acabou se tornando uma rotina lá da minha vida universitária, beber muito. E com certeza essa foi uma das coisas que eu tive que abrir mão, porque pessoas de sucesso, pessoas que têm um resultado muito expressivo, não são acostumadas, não é um comportamento frequente nesse tipo de ambiente. Você perceba um atleta, por exemplo, atletas olímpicos, eles não têm essa relação com bebida. Ao longo do tempo fui observando isso e o grande estalo que me deu foi quando eu comecei a ter muitos problemas de saúde, ficar doente frequentemente, imunidade sempre baixa. Então eu comecei a perceber que aquilo ali não fazia sentido, que mais me atrasava do que me impulsionava, não me trazia quase nada positivo. E eu percebi que depois de assistir um vídeo do Roberto Justus, lembro até hoje,
onde ele disse que não fazia sentido nenhum você colocar para dentro do seu corpo algo que não trazia benefício nenhum e só prejuízos. Então, a partir daquele momento, comecei a diminuir frequentemente, drasticamente, o consumo de bebida alcoólica, e essa foi uma das coisas que mais impactou aí na minha saúde, no meu desenvolvimento, e talvez uma das escolhas mais assertivas que eu já tive aí no meu processo de transformação. O terceiro comportamento que eu tinha aos 18 anos e que eu precisei mudar, e quando eu mudei isso, começou a de fato ter uma mudança muito clara e muito rápida, foi a relação que eu tinha com o dinheiro. Quando a gente é mais novo, a gente tem mais o intuito, tem mais uma vontade de gastar R$1 milhão do que fazer, do que acumular R$1 milhão. Conforme eu fui convivendo com essas pessoas, entrevistando os maiores nomes do Brasil, eu fui observando que um dos pontos em comum de todas essas pessoas é que elas tinham uma habilidade muito maior, elas tinham um apreço, elas valorizavam muito mais o fazer esse R$1 milhão, o acumular esse R$1 milhão, do que gastar R$1 milhão. Isso não quer dizer que em algum momento elas não se davam luxo ou não compravam alguma coisa que elas gostavam muito ou faziam grandes viagens, mas isso tem a ver com a mentalidade de fazer do que uma mentalidade de gastar. Por muito tempo, durante o meu período de universidade, fui endividado, tive dívidas, porque justamente tinha muito mais facilidade em gastar esse dinheiro do que fazer. Então eu tinha uma habilidade muito melhor de dar um destino para esse dinheiro do que criar essas novas fontes de rendas, criar essas receitas. Então, com certeza, esse foi um dos comportamentos que eu tive que abrir mão e tive que me desenvolver, tive que aprender a lidar melhor com nesse quesito, né? No quesito financeiro. Quarto comportamento, e eu acho que esse é um dos mais comuns antes das pessoas começarem a ascender, que a gente tem um comportamento de achar que que as feridas, que tudo aquilo que a gente viveu na nossa infância, na nossa adolescência, não vai interferir no nosso futuro, nos nossos resultados. E dos 19 para os 20 anos, quando eu comecei a entrar nesse mundo de desenvolvimento pessoal, eu tive que abrir mão daquela insegurança de visitar o meu passado, de resolver as coisas que eu tinha, resolver as pendências que eu tinha para trás, os problemas que eu tinha com os meus pais, para conseguir abrir mão dessa insegurança, daquele medo que eu tinha de acessar esse passado, essas coisas que me causavam dor. E muitas das coisas que eu precisei curar eram coisas que eu nem imaginava que tinha alguma relação com o meu futuro, com o meu sucesso, com o meu crescimento. Então eu tive que abrir mão disso, tive que buscar essas ajudas, tive que fazer cursos, busquei especialistas, busquei pessoas que entendiam disso para conseguir curar e consertar as relações que eu tinha com meus pais, com o meu passado. Então, com certeza, esse foi um dos comportamentos que mais impactou na minha vida, que mais acelerou os meus resultados e que com certeza eu consegui enxergar o impacto disso diretamente. Era muito nítido o quanto isso pode mudar a sua vida. E o quinto e último, eu acho que muito mais voltado para homens mas com certeza um dos que mais talvez tenha retardado até os meus resultados, mas quando eu tive essa consciência, com certeza foi uma das coisas que mais impactou. Que é o quê? A relação com várias mulheres. Acho que quando a gente é novo, quando a gente está na faculdade, quando a gente está naquele ambiente, a gente acha que esse comportamento não interfere em nada naquilo que a gente pode ter de resultado, mas com certeza é um negócio é um comportamento que gasta muito a sua energia, que não faz você prosperar, que impacta diretamente no seu crescimento e atrasa você ter esse comportamento, essa mentalidade de se envolver com várias mulheres. Então eu acho que isso é uma coisa que, tendo essa consciência das coisas que eu vi hoje, uma das estatísticas inclusive que eu li, que eu percebi aqui nas entrevistas, é que 87% das pessoas que passaram por aqui, as pessoas que têm um resultado expressivo, eram pessoas que tinham já um relacionamento, que já tinham um casamento. Então
você ter esse relacionamento, esse parceiro, essa parceira, com certeza impacta diretamente nos seus resultados, acelera muito o seu crescimento. E algo que me marcou muito também nesse quesito foi que no livro do Napoleão Hill chamado Quem Pensa Enriquece, tem um capítulo lá que falava sobre transmutação sexual, que era como os homens tendem a gastar essa energia, a energia mais forte que nós temos com esse tipo de coisa, e ao invés de colocar essa mesma energia nos negócios, nos seus objetivos, algo que aceleraria inúmeras vezes mais o seu crescimento. Então esses foram os comportamentos que eu observei, que ao longo desses últimos 10 anos eu tive que mudar para conseguir otimizar os meus resultados, para ter uma qualidade de vida maior e para viver as coisas que eu vivo hoje. Então espero que eu possa contribuir aí nos seus resultados, possa te dar uma visão diferente e possa te dar uma forma diferente de enxergar aquilo que você vive hoje ou aquilo que você gostaria de viver, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu comentário aqui se faz ou não sentido isso que eu falei aqui para você.